Bom, pessoal, dando sequência essa é a parte 2 do vídeo sobre os shows do Maia no Brasil. Então eu estava explicando sobre a questão da historicamente como a psicologia se posicionou após as Segundas Guerras Mundiais. E então eu retomei isso até como forma de dizer o quão importante esse assunto. Além do mais, vou pontuar bem rapidinho, existe a questão dos direitos humanos, né? A ONU, os direitos humanos, eles foram, né? A Declaração dos Direitos Humanos foi feita em 1948, né? Além dos comitês de éticas em relação à ciência, foram todos esses dispositivos, enfim, todas essas declarações, esses estudos, dispositivos, ferramentas, organizações, comitês, etc., eles tiveram origem por conta das atrocidades da guerra, por conta das consequências da guerra, das grandes guerras. Então isso eu estou trazendo para a gente poder entender a origem de muitas coisas que nós temos hoje e que a gente não pode deixar de levar em consideração quando se fala sobre o assunto que está gerando polêmica em relação aos cancelamentos dos shows do Maia, posicionamento deles e tudo mais. Quando eles falam que o posicionamento deles em relação a um tempo mais anterior, mais antigo, que isso é assunto mais antigo, eu queria trazer a proposta de pensar essa justificativa, porque, como eu disse na parte 1 do vídeo, sobre esse tema do vídeo, o rock é uma arte de contestação e que provoca reflexão, né? E é por isso que eu acho que precisa ter cuidado quando a gente se posicionar criticamente com relação a algum assunto dentro do rock, dentro do heavy metal, etc., porque muitas vezes o efeito pode ser contrário, né? Então, muitas vezes, aquela questão do posicionamento que muitas bandas anticristãs têm, em função de tudo que a igreja, as religiões fizeram de negativo ao longo da história da humanidade. Então, é uma crítica. Ok? Mas, ainda assim, ainda cabe uma análise. Por exemplo, sobre um outro assunto mais recente, sobre aquela pessoa que colocou aquela estátua de Beelzebub na sua casa, tem um templo religioso lá e que ela atribui isso a ser uma religião, e que cientificamente, antropologicamente falando, é claro que ela pode atribuir aquilo como uma religião, né? Então, o que para uns é extremamente negativo, para outros pode ser positivo. Então, para muitos, né, que professam, por exemplo, a crítica às religiões cristãs ocidentais através da arte, da música, do rock, ela é uma crítica, mas está indo em direção contra algo, em relação muitas vezes a algo que é usado, tem muitas vezes um fundamento muito positivo, mas que por trás desse fundamento muitas pessoas mais mal intencionadas nas religiões usam contra os seres humanos. Não são todos, é claro, existem religiosos extremamente éticos, né? Extremamente condizentes com o que eles pregam, claro que existem, né? Mas existem também muitos que não são. Então, quando uma banda ela se posiciona a favor de algo, ela vai ficar marcada aqui. Então, não tem como a gente deixar de pensar nisso, né? E ainda mais um assunto que, como eu falei no vídeo 1, o quanto que gerou de sofrimento para a humanidade como um todo, né? Outro ponto que eu gostaria de deixar aqui como análise
é o posicionamento do Ministério Público, da Justiça, né? Em que eu acho que é até pertinente, eu acho que é função deles questionar, mas fica também aqui uma crítica no sentido de se o posicionamento da justiça brasileira para cancelar o show lá, por exemplo, de Brasília, foi em relação às discriminações, etc., né? Todas as repercussões sociais que ela negativamente pode ter, ela precisa usar desse mesmo crivo para poder analisar todo o posicionamento de outras pessoas, políticos e etc., né? Porque senão fica uma coisa muito estranha, né? Para uma banda de rock, usa-se esse crivo. Para um político, para uma outra personalidade famosa, ou etc., o crivo é outro. Ou não se faz, ou se omite, né? Então fica essa crítica aí também.